Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. que é o presidente dessa rádio. Quero louvar a Deus por mais uma vez estar aqui nesse ano de 2026. Louvar a Deus pela vida do pastor Fabiano, do irmão Luiz, da irmã Rayane, que Deus abençoe. Também está a irmã Juliette e a irmã... Glória a Deus. Deu um branco agora, né, irmã? A irmã Nath. Glória a Deus, que Deus abençoe. E a todos os ouvintes da rádio, que estão ouvindo a rádio nesse momento, todos que estão ouvindo a rádio, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria que os irmãos que estão aí no trânsito, que estão em casa, que estão ouvindo a rádio nesse momento, abrissem a palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu cheguei aqui nessa noite e estou vendo que o culto é culto de cura. Jesus cura. Jesus, ele faz milagre. E nessa noite, pode ter certeza que ele vai fazer milagre na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso de número 15, assim diz a inerrante palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, quando Deus envia o seu Filho ao mundo, Ele envia para a nossa liberdade, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Ele não enviou apenas o seu Filho para que nós ficássemos presos no cativeiro, no pecado, mas foi para a nossa libertação. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que nos ouve nessa noite, não sei o que você passa na sua vida, quem sabe há momento de dor, de enfermidade, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus da provisão. Ainda que para a medicina não há mais cura, mas a última palavra, ela vem do Senhor. A última palavra, ela vem de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver grandes feitos que Jesus ele fez, grandes curas que ele fez. E ele continua libertando, curando, salvando. Nós só precisamos crer, só precisamos confiar no Senhor Jesus. Pastor, a minha situação está tão difícil que não tem como, eu não tenho mais esperança. A minha esperança terminou. Querido Jairo estava com a sua filha enferma. Ele já tinha gastado com os médicos, com a medicina. Mas ele lembrou-se de Jesus. Ele vai até Jesus. E Jesus cura a sua filha. E Ele continua curando. Ele é o mesmo Senhor da cura. Agora, alguns dias atrás, nós orávamos por uma criança desenganada da medicina. E Deus foi trabalhando naquela criança. E a criança está bem. A criança já está de alta. Porque Deus já o libertou da enfermidade. Deus já curou da enfermidade. Nós só precisamos crer. Pastor, a minha enfermidade, ela não tem cura para a medicina,
mas para Jesus tem. Para o Senhor Jesus tem cura. Ainda que você esteja desenganado, não desanima. Confia no Senhor. Confia em Deus. A palavra de Deus vai falar no Salmo 121. Olhei para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Há momentos que nós não temos força para orar, para buscar a presença de Deus. Mas quando nós olhamos para o alto, da onde vem o nosso socorro, aquilo que nós precisamos, vem do Senhor. Deus, Ele é o Deus da provisão. Às vezes chegamos um momento da nossa vida que bate o desânimo, a tristeza, a angústia. Mas em todos os momentos, Deus está conosco. Deus, Ele não abandona os seus. Ah, pastor, parece que Deus me abandonou. Querido, quando tudo estava perdido para Elias, Deus manda ele ir para um ribeiro. E naquele ribeiro o Senhor sustenta ele com água, com pão e com carne todos os dias, enviada por um corvo. Para Deus nada é impossível. Para mim e para você, as coisas parecem ser impossíveis, mas a palavra do Senhor diz que para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu quero te apresentar nessa noite um Deus que ainda cura, um Deus que ainda faz milagre, um Deus todo-poderoso, um Deus que age, um Deus que opera. Quando Jesus ele vai lá em Samaria, ele vai naquele poço tirar água com aquela mulher samaritana. Olha o grande milagre que Jesus fez naquele lugar. Quando ele dá de beber para aquela mulher, da fonte de água viva, aquela mulher retorna para sua casa na cidade de Siquém e evangeliza toda aquela cidade, e aquele povo é transformado pelo poder do Espírito Santo. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Deus é um Deus de cura. Ele vai a um tanque chamado Betesda. Naquele tanque há coxos, paralíticos, aleijados, cegos, todos esperando por um milagre. Entre eles está um homem há 38 anos esperando ser lançado na água quando a água era agitada. Mas quando Jesus chegou, perguntou para ele: quer ficar são? E o homem responde: Senhor, não tem quem me lança na água quando a água é agitada. E Jesus simplesmente colocou aquele homem de pé. Aquele homem que era coxo, que era um paralítico. Jesus tem o poder, ele não precisa que a água é agitada. Apenas com uma palavra o Senhor cura. Havia um centurião, querido, que ele andou atrás de Jesus. Encontra com Jesus e disse: olha, Senhor, o meu servo está moribundo, está morrendo. E Jesus disse: eu irei na tua casa. Ele disse: não. Diz apenas uma palavra e ele será curado. E Jesus admirou-se da fé daquele centurião. E naquele mesmo horário o seu servo foi curado na sua casa. Porque o nosso Deus, querido, é um Deus de perto, é um Deus de longe. O nosso Deus é o Deus que está aqui, é o Deus que está na Alemanha, é o Deus que está na Bahia, é o Deus que está em todos os lugares, porque Ele é onisciente, onipresente. A oração que nós fizemos aqui, ela alcança todos os lugares aonde essa rádio alcançar essa noite. Você que está aí com depressão, que acha que não tem mais saída, Deus, Ele cura, Ele restaura.
Abra o teu coração nessa noite para o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer morada na sua vida. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, o Espírito Santo de Deus age, muda e transforma. Ele é o Deus da transformação. Só precisamos confiar no Senhor. Só precisamos confiar em Deus. Às vezes, querido, há momentos em nossa vida que estamos desfalecidos para buscar a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não desanime. Continue orando, continue buscando a presença de Deus. Não se mostre frouxo, mas continue firme na presença do Espírito Santo de Deus. Não desanime. Quando nós olhamos para o lado, sempre tem alguém que está mais necessitado do que nós. Às vezes nós reclamamos da nossa vida, dos nossos problemas, mas quando olhamos para alguém, o problema dele é muito maior que o nosso. E aquela pessoa com aquele problema, ele continua adorando, buscando ao Senhor. E nós apenas com uma dor de cabeça deixamos de buscar ao Senhor. Não, querido. Continue na presença de Deus. Continue buscando ao Senhor Jesus. Há uma pessoa que está debruçada numa janela. E você está pensativo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem a cura para você. Deus tem a cura para a tua alma nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo Senhor que não muda. Ele é o mesmo Deus. Um dia aparece 10 leprosos para Jesus. E Jesus manda eles ir contar aos seus senhores. E eles andando, daqui a pouco se olham, estão todos limpos da lepra. Quando eles estão limpos, um volta correndo, se ajoelha aos pés de Jesus e agradece, maravilhado porque foi curado da lepra. Mas 9 foi embora. Nem se lembraram mais de Jesus. Mas Jesus o curou. Ele é o mesmo Senhor que continua curando. Deus, Ele cura. Só precisamos crer no Senhor Jesus. Nós somos nessa terra, queridos, a luz do mundo. Somos a luz que ilumina. Aonde o Espírito Santo de Deus está, a alegria, a paz, mansidão, cura, libertação, restauração. Aonde Deus está, tem sinais de maravilha. Não desanime, continue firme na presença de Deus. Continue na presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes, querido, desanimamos por tão pouco. Tão pouca coisa nós desistimos do Senhor. Como se Deus fosse o culpado de tudo o que acontece na nossa vida. Mas muitas das coisas são nós que deixamos as brechas. Somos nós que descemos do muro. Neemias, quando ele está construindo o muro, ele recebe, querido, os pedidos para que Sambalate e Tobias enviavam carta para Neemias, para que ele descesse, para que eles fossem congregar junto. Mas Neemias sabia da sua missão. Ele disse: eu não posso descer daqui enquanto não fechar todas as brechas. Nós não podemos deixar brecha para o adversário. O nosso adversário, ele está ao redor. Mas quando nós fechamos todas as brechas, ele foge da nossa presença. Mas aonde a brecha ele entra.
Faça como Neemias, fecha todas as brechas. Que o Espírito Santo de Deus te cerque, te rodeia. Pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? É orando e lendo a palavra de Deus. É buscando a presença do Espírito Santo. Há pessoas que estão ouvindo nesse momento, que estão com uma lacuna. Você está próximo do abismo. E você está desesperado porque você não vê saída. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus é a saída para a tua vida. Deus é a saída que nós precisamos. Ele é o socorro que nós precisamos. Somente Ele. Somente o Senhor é o socorro. Não desanime, porque o Senhor está te vendo. O nosso Deus, Ele nos olha, nos sonda. O Espírito Santo de Deus, que conhece o meu deitar e o meu levantar, também te conhece. Não desista, não desanima. Tem várias pessoas nesse momento que estão na audiência da rádio e que estão desanimadas, que estão tristes, que estão abatidas. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus te revigora. O Espírito Santo de Deus te toca, te dá ânimo, te dá alegria, te dá a paz que só o Senhor pode te dar. Só Ele pode. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, está com você, querido. Não importa as circunstâncias que você encontra nesse momento, importa é que Deus te livra da situação. Deus pode te livrar da situação que você se encontra. Somente confia no Senhor. Acredita no Senhor. Tem pessoas que estão ouvindo que ele fazia a obra de Deus, mas está parado, estagnou. Parou por causa de pessoas, querido. Ninguém morreu por você. Mas teve um que morreu por mim e por você. Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por mim e por você, para nossa salvação. Não foi pessoas que morreu por nós, mas foi o Senhor que morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vidas e vida com abundância, para que nessa terra nós fôssemos alegres, e nós pudéssemos falar da sua grandeza, do seu amor, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Quantas pessoas não têm visto o milagre de Deus? Querido, coisa linda é quando o Senhor Jesus faz milagre. Certa feita eu fui num hospital orar por uma criança recém-nascida. A criança foi aberta e não fechava. Já estava vários dias internada. Mas Deus, que tem o poder, quando eu coloquei as mãos sobre aquela criança de luva, o Espírito Santo de Deus, no dia seguinte, a criança foi fechada. E hoje está uma menina com 12 anos. Para o Senhor nada é impossível. Para Deus tudo é possível. O
Senhor Jesus disse que se as minhas palavras estiverem em vós e se vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Se nós estivermos no Senhor Jesus, ligado na videira verdadeira, ligada no Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos alguma coisa, o Senhor nos concede. O Espírito Santo de Deus nos concede aquilo que nós precisamos. Só precisamos estar ligado com o Senhor Jesus. Pastor, é impossível isso? Não, querido. Não. Deus, Ele está de braços abertos para mim e para você. Ele é aquele que ouve 24 horas o meu e o teu clamor. Aquilo que nós precisamos. Quando nós clamamos a Deus, Ele ouve. Pastor, Ele responde tudo fácil? Não. Mas se nós estivermos na sua palavra, Ele responde aquilo que nós precisamos. E nesta noite eu quero dizer para você que está me ouvindo, Jesus, Ele traz a paz, a alegria que nós precisamos. Ele é o Deus que derrama do seu bálsamo, Ele é o Deus que dá o renovo, Ele é o Deus que muda a história. Quando nós apenas cremos no Senhor, Ele muda a nossa história. Quando o Senhor Jesus disse para mim e para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus permanece para sempre. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não hão de passar. E às vezes você está tão desesperado, tão desanimado, que você acha que está impossível para Deus fazer algo na sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus pode mudar o seu cativeiro, a sua vida, a sua história. O Espírito Santo de Deus pode mudar. Porque Ele é aquele que nos livra todo o tempo, o Senhor nos livra. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes Sião, que não serão abalados, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Confia no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração. Ele só está esperando que você fale: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia. Deus está curando nessa noite. O Espírito Santo está curando. Tem uma pessoa que está com a perna toda inchada. A perna está que é um pão. Mas o Espírito Santo de Deus te toca. Deus está tocando agora na tua perna. O Espírito Santo de Deus te cura. Porque Ele tem o poder. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. O Espírito Santo de Deus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor Jesus. Deus da glória, Pai. Vai tocando agora, Senhor Jesus, Pai. Vai curando, Senhor Jesus.
vai operando, Senhor, este milagre nesta vida, Pai. Espírito Santo de Deus, arranca agora toda a enfermidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai. Que a graça do Teu Espírito Santo, Pai, venha mover, Senhor, toda esta enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Pai. O nosso Deus é o Deus que traz um coração de paz, um coração de regozijo. Quanta tristeza na vida de tantas pessoas, quanta angústia. Abra o teu coração para o Senhor nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração. Que essa tristeza vai sair para fora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Estamos falando de um Deus que tem o poder. De um Deus que faz milagre. De um Deus que é santo e poderoso. Não importa a situação, importa que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Ainda que você esteja desenganado pela medicina, mas o nosso Deus cura, o nosso Deus opera. O Espírito Santo de Deus faz. Tem uma pessoa que está com a perna em cima de um banco, de uma cadeira, e a sua perna vai ser amputada pela medicina. Aí você já sabe que vai ser amputada. Mas Jesus nessa noite te cura. Jesus nessa noite traz a cura para a sua perna, para a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus que cura diabetes. É um Deus que cura paralítico. É um Deus que cura coxo. É um Deus que restaura. Somente crê no Senhor Jesus. E tu e a tua casa será salvo. Somente crê no Senhor. Aquilo que Deus está fazendo nessa noite. Você não está ouvindo só por um acaso. É porque Deus preparou para você ouvir. Para Deus te curar nessa noite. O nome dele ser glorificado. E o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Se estamos aqui, é para falar da sua grandeza, de quanto o Senhor pode fazer na minha e na tua vida. Quando Deus entrega o seu Filho para nossa redenção, queridos, para nossa redenção, o Senhor quer o melhor para mim e para você. A Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Ele foi para o matadouro como um cordeiro que não abriu a sua boca. Tudo para a minha e a tua salvação. Tudo para a nossa salvação. Deus Todo-Poderoso, que está falando comigo nessa noite, é o mesmo Deus que fala contigo. É o mesmo Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus. Deus é a videira verdadeira, querido. Deus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos.
E esses ramos têm que estar ligados na videira. Nós temos que estar ligados no Senhor. Se nós não estivermos ligados em Cristo, querido, não tem como Deus operar na minha e na tua vida. E nesta noite, para você que está ouvindo a palavra de Deus, você que por um motivo ou por outro se distanciou da presença de Deus, eu quero pedir para você agora. Aceita Jesus onde você está. Aceita Jesus aí onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Fala, Senhor, eu te aceito como único e verdadeiro Salvador da minha vida. Faz uma aliança com Jesus agora. E eu quero orar por você. Pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E Deus, Ele pode curar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido e amado Espírito Santo, Senhor, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos essas vidas, Senhor Jesus, Pai, que nesse momento faz uma aliança contigo, Senhor. Deus, essas vidas que estão desanimadas, desesperadas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entra agora nesses lares, Senhor, entra nesses corações, Pai, os que estão dirigindo, Senhor Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo inunda, Senhor Jesus, Pai. Deus, que o Senhor venha curar, venha libertar, Senhor, venha salvar essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, para a tua glória, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, entra agora com a tua provisão em favor de cada vida, Pai. Esta vida, Senhor Jesus, Pai, que está olhando, meu Deus, como se não houvesse saída, Pai. Mas o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que pode enviar o socorro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, que a luz do teu Espírito Santo, Pai, envia, Senhor Jesus, o socorro para essa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, para a tua glória, Pai. Senhor Jesus, que todo desânimo, toda tristeza, toda angústia cai por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai. Aviva, Senhor Jesus, Pai, essas vidas, Pai, que estão desesperadas, Pai, que estão desanimadas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, para a tua glória. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, crendo no milagre, no teu agir, Pai, no teu mover, Senhor, em favor dessas vidas, Pai. Essas vidas que não veem uma saída, Pai, mas o Senhor é a saída. O Senhor é o escape. O Senhor é a cura. O Senhor é a vida. O Senhor é a libertação. O Senhor é a restauração, meu Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu entrego, Papai do céu, essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Crendo, meu Deus, no teu agir, no teu operar, Pai. Crendo, Senhor Jesus, no milagre, Pai. Que haja cura, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.